Boa noite a todos. Que alegria nos reunimos novamente na segunda da SOBA. Nós iniciaremos 2022 com um tema que tem despertado cada vez mais interesse devido ao notório aumento das queixas por bruxismo durante a pandemia. O bruxismo é uma condição multifatorial definida como uma atividade repetitiva da musculatura mandibular, caracterizada pelo apertamento ou rangimento dos dentes, e pode se manifestar tanto nos estados de vigília, que é o bruxismo acordado, quanto dormindo, que é o bruxismo do sono, acometendo o indivíduo de todas as idades, com maior prevalência na infância. Para abordar sobre a medicina tradicional chinesa, nos casos de bruxismo, é uma alegria receber a doutora Odinê Maria Rego Bechara. A doutora Odinê é graduada em odontologia e especialista em endodontia pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. É terapeuta quântica, especialista em acupuntura pelo IBRAM, com pós-graduação no Simon University e mestre em ciências pela FORP-USP, e acupunturista da equipe de DTM e dor orofacial também daqui da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Agora eu passo a palavra para a doutora Odinê, lembrando que todos podem deixar seus comentários ou perguntas no chat, onde eu vou disponibilizar o link para emissão do certificado, e vocês podem também dar sugestões de temas para as próximas segundas da SOBA. Boa noite a todos. Muita alegria, né, estar aqui com vocês novamente. Passou rápido de dezembro para cá. E queria agradecer, né, em primeiro lugar, o convite tão carinhoso que foi feito pela Cris, pela SOBA, e dizer que é realmente uma satisfação muito grande, né, estar com todos vocês. E aproveitar e desejar um feliz 2022, né, já que estamos iniciando as atividades hoje, né, que tenhamos um ano aí construtivo, né, com muitas ideias, muitas coisas boas para a gente construir, né. Então, é isso. E essa paixão, né, todos aqui, a maioria são acupunturistas e sabe que a acupuntura é uma paixão, né? Essa paixão ocorreu a partir de 2006 e de lá para cá eu venho cada vez mais apaixonada, né, pelos resultados, por ver sempre a possibilidade do paciente estar melhorando, fica mais feliz, enfim. A gente vê N resultados que estimulam a gente cada vez mais procurar estar estudando e estar investindo. Hoje a proposta do nosso bate-papo é justamente trazer um pouco da minha experiência, né? E mostrar, assim, algumas coisas que eu faço e como eu vejo tudo isso, né, ocorrendo também, o bruxismo, como a Cris falou, ele está muito presente nessa pandemia, né? Então, nesse sentido que a gente também vai abordar esse tema. Tudo bem? Perfeito. Então, tá. Então, vamos começar a nossa viagem, né? Essa foto, ele é do Parque da Água Branca, em São Paulo. Eu estava passeando e eu achei essa foto fui eu que tirei, eu achei, assim, maravilhosa. O que ela mostra muito o que a paz, a tranquilidade, isso aqui são exercícios de Qigong, né? E esses rapazes, mas tem uma moça mais aqui atrás, estavam fazendo esses exercícios nesse parque. Eu achei assim lindo, fiquei até com medo de atrapalhar tirando a foto, mas eu consegui tirá-la, e hoje, montando a aula, nesses dias, eu fiquei pensando, eu achei ela perfeita
para a gente começar a falar desse assunto, né? Que ela traz, assim, uma paz, uma tranquilidade, e é bem nesse sentido que eu gostaria de que a gente ficasse para começar a nossa conversa. Esse novo olhar dentro da medicina chinesa, ele tem ampliado muito, né? E o tema de hoje, né, o bruxismo, tem muito a ver com esse novo olhar. Muitas vezes ele apresenta sintomas de dor, de cefaleia, de rigidez muscular, dor no pescoço, de uma dor grande na face, na região dos músculos da mastigação. E hoje sabemos que o que o corpo não fala, né, o que a boca não fala, o corpo responde. Então é importante a gente ter esse panorama em mente quando a gente se depara com um paciente com dor orofacial. Tá? Esse novo olhar, essa medicina chinesa que vê o todo, vê o holístico, é fantástico. E hoje eu entendo muito bem, assim, eu tenho uma compreensão maior de que por que eu me apaixonei pela acupuntura? Porque realmente é muito difícil para a gente sentar um paciente numa cadeira e imaginar ele somente com uma boca, né? Isso não mais se justifica e tem ampliado muito. Eu coloquei aqui essa frase que eu encontrei num acendedor de incenso que eu comprei, então, mãos que doam amor nunca ficam vazias, tá? Então, é essa mensagem, essa reflexão, na verdade, que eu quero começar a nossa aula, tá? E falando em reflexão, esse trabalho é um trabalho muito interessante, ele foi feito agora, né? Nessa época de pandemia, em que, junto com as universidades de Minas, de Rio Grande do Norte e de Bauru, em que os pesquisadores quiseram ver a associação da qualidade do sono, né, e aspectos psicológicos com relatos de bruxismo e DTM, que é a disfunção temporomandibular, em dentistas brasileiros durante a pandemia, né, de Covid. Então, por conta dos dentistas estarem expostos à contaminação, né, estar na trilha de frente, enfim. O objetivo do trabalho foi justamente avaliar esse estado psicossocial, qualidade de sono, porque a gente sabe o quanto o sono é importante, sintomas de DTM e bruxismo, né? E fizeram uma amostra com 641 colegas, e o resultado foi bem interessante, porque ele sugere que o confinamento pode ter um impacto mais negativo na vida dos cirurgiões dentistas, que o ato de trabalhar ativamente, que a preocupação com o Covid compromete o sono, né, que foi significativamente mais prevalente, e pode afetar, lógico, a qualidade de vida, né? Então, vivemos momentos de muito medo, né, de muita preocupação. E os dentistas que se mantiveram trabalhando, eles tiveram menos problemas do que os que estiveram em confinamento em relação ao sono, né? E esse trabalho eles dividiram, né, em 3 grupos, né? Os grupos do profissionais de frente para a Covid, os grupos confinados e os outros participantes que ficaram em quarentena, né? E isso aí foi um resultado muito interessante, porque mostra que a palavra preocupação, né, ela tem um peso muito grande, o pensamento da preocupação, né? Não que a gente não deva se cuidar, fazer toda a paramentação, tudo isso é importante, o protocolo, mas é importante também
cuidar desse todo, cuidar dessa mente, para que a gente não possa entrar numa frequência de doença. Tá? Aqui também, as terapias que ajudam a minimizar os impactos de estresse e ansiedade, né? Eu tenho esse trabalho me chamou a atenção, na verdade, foi uma publicação na revista, que fala que a acupuntura, a terapia floral e a homeopatia, né, eles estão no consultório como ferramentas interessantíssimas para trabalhar o estresse, a ansiedade e a depressão. E o nosso querido Hélio Sampaio Filho, que está presente aí, o nosso presidente do SOBA, ele relatou, né, que no dia a dia da clínica temos recebido pacientes com problemas que vão de dores orofaciais a fratura de restaurações de prótese, durante esse período que tem gerado insegurança e medo, né? E estresse e ansiedade também são responsáveis por muitos casos de bruxismo e dores envolvendo a pressão da mandíbula e dos músculos da face. Na verdade, o bruxismo, como disse a Cris, ele é multifatorial. Não existe nada, uma etiologia específica. Porém, a quantidade de trabalhos que temos em relação a estresse e ansiedade e que relatam as dores causadas, né, pelo bruxismo, ou fraturas de dentes, né, dentes com comprometimento periodontal, enfim, são vários casos. É muito grande, então é algo a se pensar, né? E a dor orofacial é toda a dor associada a tecidos moles e mineralizados, né? Como pele, vasos, ossos, dentes, glândulas, músculos, e oral e da face. Então, a dor, o nosso bruxismo está dentro dessa dor orofacial. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ao semelhante a uma lesão tecidual real ou potencial, né? Então, quando o nosso paciente chega no nosso consultório com dor, ele realmente está sentindo, mesmo que a gente não tenha uma lesão para verificar, nós temos que escutá-lo e ver o que se aproxima daquilo, como está a vida dessa pessoa, o que acontece por trás dessa dor que ele está sentindo, né? Tanto é que a dor crônica, hoje, ela deixou de ser um sintoma para ser uma doença, né, de tão séria que tem sido. E ela compromete a qualidade de vida de um indivíduo, tornando muitas vezes incapacitante, né, sendo um problema de saúde pública mundial com enorme peso socioeconômico para uma nação, né. As despesas que se tem são muito grandes em relação à incapacitação de pessoas por dores as mais variadas, né? Desde a dor orofacial até dor como fibromialgia, que é uma dor migratória, né? Então, o nosso bruxismo aqui tem já um desgaste bastante acentuado, né? Ele pode ser definido como um hábito ou atividade parafuncional, involuntária, caracterizado por ranger ou apertar os dentes, né? Origina-se da palavra, como muita gente pensa que bruxismo veio de bruxo, mas não é assim. Origina-se da palavra grego, né, grega bruxi, datando de 1907, quando foi utilizado, né, por esses dois autores, com labruximania, que significa triturar ou ranger os dentes com a terminação mania, cujo significado é a compulsão, né? Essa compulsão de triturar ou ranger os dentes. E logo mais tarde, esse termo foi mudado para bruxismo. Tá? Ele pode ser sintomático ou assintomático. O bruxismo sintomático, ele é muito desconfortável, né? Mas ele é mais fácil, muitas vezes, do paciente perceber. Ele não percebe, às vezes, durante o dia, não à noite, quando ele acorda, ele está com o rosto cansado, a musculatura cansada, né? E o assintomático, a gente observa as fraturas dos dentes. Existem muitas fraturas, se o bruxismo ele for
excêntrico, ele vai ter um desgaste nas faces, pode ter a bifração, né, da gengiva, mostrar um pouco da raiz, dar uma sensibilidade dentinária, muitas vezes. Acontece tudo isso com o bruxismo, né? O bruxismo do sono, quando ocorre durante o sono, porque quando ocorre durante o dia da vigília e quando ocorre durante o sono, o bruxismo do sono, ele tem movimentos rítmicos semelhantes à mastigação, né? Podendo causar dores na face, região cervical, região de ouvido, dores de cabeça, fadiga muscular, sensibilidade dentinária e rigidez muscular, como eu já havia falado, né? Interessante informar, né, falar, que o bruxismo do sono muitas vezes está ligado a processos de apneia, né, a processo de microdespertares. Então, ao desconfiar ou ao examinar o nosso paciente sobre esse bruxismo, é importante que a gente peça um exame de polissonografia, né, dentro do possível, porque ainda é um exame, assim, caro, sofisticado, mas existe trabalhos que relatam muito essa íntima relação do bruxismo do sono com a apneia. Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar nesse tipo de dor orofacial, nesse tipo de alteração, a medicina tradicional chinesa? Inúmeras possibilidades de aplicação, como vocês vão ver, né? Nós temos várias aplicações com várias ferramentas. Diminuição da quantidade de medicamentos, né? Porque o medicamento, não que a gente vá tirar algum medicamento do paciente, o ideal é que ele sempre converse com o médico e não a gente tire esse medicamento, nós não podemos fazer isso. Mas a gente observa que ao longo do tratamento, ele conversa com o médico e muitas vezes não se torna mais necessário. É importante frisar que o bruxismo também, ele pode apresentar, ele ser sazonal. Quando a gente atende pacientes, por exemplo, que estão fazendo vestibular, aquele período, ou estão fazendo mestrado, ou vão apresentar, enfim, um período de mais estresse, mais ansiedade, mais preocupação com tudo aquilo, e apertam, muitas vezes, às vezes até rangem os dentes, e passado aquele momento daquela tensão, a coisa volta ao normal. Então, é importante estar verificando essas diferenças. Simplicidade da instrumentação necessária para trabalhar com a medicina chinesa, né? Sempre são coisas mais simples. Segurança no tratamento, sim, com pacientes com um profissional capacitado, né, habilitado, especializado, e sempre é interessante, há uma segurança muito grande no tratamento, quase não existe contraindicação. Complementa as lacunas da medicina alopática, né, como muitas vezes um paciente está fazendo um tratamento mais sério, um tratamento que requer alguns medicamentos mais fortes, ela acompanha. A acupuntura, inclusive, é muito interessante no uso com pacientes em processo de câncer, né, que estão fazendo quimioterapia, é uma bênção a ajuda que elas podem dar. Auxilia nos tratamentos multidisciplinares, potencializando a atuação de outros profissionais, né? Isso é muito interessante, porque nós trabalhamos em equipe, né? E muitos profissionais juntos, lá na USP mesmo, nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né? Que muitas vezes a gente precisa unir informações para poder melhorar a vida daquele paciente como um todo, tá? E quais são as desvantagens que seriam? Temor à agulha e um longo período de tratamento. Eu considero isso um pouco questionável, porque o temor à agulha, hoje, como existem muitas ferramentas que você pode estar utilizando sem a agulha, esse temor já cai um pouco por terra. O longo período de tratamento vai depender das ferramentas que você usar e da afecção ou da infecção que você quer cuidar,
né, da alteração funcional que você quer cuidar, tá bom? Então, dentro dessas várias possibilidades, o nosso carro-chefe, eu sou acupunturista, e é a acupuntura, a inserção de agulhas em pontos específicos que a gente chama de acupontos. Temos também a fitoterapia chinesa, que é o uso de ervas. Temos a moxa bustão, que é o aquecimento dos acupontos com Artemisia vulgaris, remove bloqueios que obstruem o fluxo de energia dos meridianos, eliminando a umidade e o frio que promovem disfunções no organismo. Eu sou apaixonada pela moxa. A moxa é maravilhosa para estar trabalhando esse Qi, que é a nossa energia vital, né? Mais para frente vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, essa energia, ela precisa fluir, né? Como um carro numa estrada, para que tenhamos saúde. A ventosa, né? A ventosa terapia, que é uma sucção da pele, remove o excesso de energia através dessa sucção. A auriculoterapia, que é muito interessante também, a inserção ou de agulhas ou sementes, de várias sementes, no pavilhão auricular, que parece uma criança de ponta cabeça, um bebê, né? A dietoterapia chinesa, que é uma alimentação específica de acordo com os padrões de desarmonia de cada pessoa. Exercícios físicos e meditações, tais como o Tai Chi Chuan, o Qigong, que tem a foto lá na frente, entre outras formas de terapêutica. E o Tuiná, que também é uma forma terapêutica bastante utilizada na China. Quando eu estive na China, eu vi várias pacientes sendo tratados com Tuiná. Eu vou mostrar uma foto aqui dessas ferramentas, então vai ficar mais claro. E o Gua Sha também, que é uma terapia que ativa a circulação do Qi e do Xue, que é o sangue. Aqui estão a acupuntura, que é mais conhecida, né? A nossa moxa bustão, a nossa moxa, que é feita com a queima da Artemisia vulgaris, que é uma erva medicinal, né? Ela favorece esse Qi, esse transporte, né? Aquecimento desse Qi para dar longevidade, aumenta a imunidade. Aqui é a moxa em bastão, que ela está aquecendo a agulha, mas eu particularmente não gosto da moxa em bastão. Ela não tem cheiro, mas para mim ela não é tão eficiente quanto a moxa com Artemisia. A ventosa, né, que aqui é a ventosa com sangria, né, que promove esse metabolismo, né, essa oxigenação na região. O Haihua, que é um aparelho, ele tem um potencial de diferença elétrico, né, ele trabalha aos pares, tá, nos dois meridianos, né, nos pares de meridianos, e ele é um aparelho muito interessante. Eu tenho há algum tempo já, eu trouxe da China, e ele é muito bom. Eu gosto bastante, atua como anti-inflamatório. Aqui está o Tuiná. O Tuiná, ele é feito com o braço, né, com o cotovelo, é uma massagem, mas também é feito com o dedo, né, na posição de mexer e de fazer movimentos circulatórios firme para desbloquear aqueles pontos pontos gatilhos. O limiar de dor do chinês é diferente do nosso, tá? Eu brinco com os meninos, porque eu fiz até um vídeo, mas que só de olhar os professores fazendo no paciente doía em mim, porque... E você olhava para o paciente tranquilo, sereno, mas é o limiar de dor que é diferente, né? Aqui a auriculoterapia, que é um neném de ponta cabeça e tem todos os pontos, é um microsistema, né? Aqui eu estou aplicando a moxa para fazer uma apresentação para os alunos lá em Manaus, onde eu dei um curso. Então, esse ponto aqui é do rim, é onde começa o meridiano do rim, é um ponto muito dolorido para colocar agulha, então eu prefiro usar moxa nesse sentido. A fitoterapia, né, que é o uso de ervas, a dietoterapia, e são todas bem-vindas a todos os tratamentos. Aqui, por curiosidade, eu trouxe para vocês conhecerem, não sei se vocês conhecem, a moxa elétrica, né? Eu até trouxe da menor,
que essa aqui não cabia no avião, mas eu usei pouquíssimas vezes, não me adaptei muito. E o gua sha terapia, esse gua sha, ele é fantástico. O que é o gua? O gua é raspar, o arranhar é o chá, que busca limpar essas impurezas, dessas energias que a gente chama de energia perversa, né? Essa energia que penetra no tecido. Esse aqui é em osso, tá? Tem de bambu, tem de acrílico, mais leve de jade, tá? Aqui está sendo usado nas costas de um paciente, tá? Ele está levemente hiperemiado, tem pessoas que ficam bem mais, e nesse sentido, o objetivo do gua sha é estimular a superfície da pele, utilizando ferramentas planas, olha, você pode ver, arredondadas, né? Eles não machucam, pelo contrário, quando elas são estimuladas, tá? Tanto a energia, como o sangue, o shué, os líquidos e as linfas, eles harmonizam o fluxo e promove esse reequilíbrio, né? Esse restabelecimento. Então, o paciente sente uma tranquilidade, principalmente, por exemplo, nos casos de bruxismo, com essa dor orofacial, o paciente ele reclama de dor cervical. Quando ele relata essa dor cervical, quando você termina de fazer esse procedimento, ele já está bem mais tranquilo, está com menos dor, e eu adiciono a essa etapa, que eu faço essa raspagem, eu uso o Bexiga 60, que é o ponto no pé, né, perto do maléolo, que ele é justamente para drenar, para excretar, tá? Essa varredura que a gente faz, nas costas do paciente, né? Quais são os benefícios do gua sha? Ativação da circulação de qi shué, né? Como eu já falei, estimulando o metabolismo, eliminar as toxinas do corpo, é um verdadeiro detox, tá? Pode ser feito em qualquer parte do corpo. No rosto, quando é feito, eu aconselho fazer com a de jade, ou acrílico, que tem já o certinho, você passa no osso, é um detox maravilhoso. Fortalecer as funções imunológicas, né, e remove as condições de êxtase, de shué e de qi, né, o shué é o sangue. Então, essa condição aqui a gente se vê, né, com uma cervicalgia, uma dor, aqui também, na face, mas e aqui? Esse grau de estresse, né, chama atenção essa foto, porque muitas vezes nós estamos assim e não percebemos, né? E o que a gente observa com essa medicina tradicional chinesa, com a acupuntura e todas essas outras ferramentas? Aqui, falando mais da acupuntura, ela tem se mostrado uma ferramenta efetiva, reduzindo o estresse e a ansiedade, a dor nos músculos mastigatórios, como também dores na região cervical relacionadas, devolvendo a qualidade de vida ao paciente, tá? Então, quando eu começo o meu protocolo, eu sempre uso o gua sha, tá? Para fazer essa desintoxicação, essa excreção, e depois eu vou utilizar o agulhamento, a moxa, o que eu achar que é necessário naquele momento. Bom, e aqui existe uma condição muito especial, né, dos trajetos meridianos na cabeça e pescoço, né? Eles são muitos meridianos que passam aqui. Então, se justifica, né, todo esse cuidado, esse tratamento dessa forma, tá? Esses pontos, né, esse ponto de bexiga, que é o ponto, bexiga 60, é um ponto de excreção muito interessante. Os pontos do estômago, né, que passam aqui, usado bastante, o estômago 7, o estômago 6, o 5, né, o TA também, TA 17, o intestino delgado 19, 18, né? Então, são meridianos que passam no corpo inteiro e na face, na cabeça, na região, tem muitos meridianos. Então, quando eles estão bloqueados, quando há desnutrição nesses tecidos, então,
a dor ocorre muitas vezes. Então, é preciso sanar esse problema. E eu trouxe essa figura para a gente ver, né, perceber, tem mais pessoas que não são acupunturistas, né, escutando. Então, para vocês verem a quantidade de meridianos que passam aqui. A acupuntura é uma técnica conservadora e que interfere diretamente na qualidade de vida. Pode ser considerada uma ótima opção terapêutica para pacientes com disfunção temporomandibular e dor orofacial. Esse trabalho foi muito interessante, que foi do pessoal de Bauru, que mostrou que esses pontos que estão aqui são os pontos mais citados pela comunidade científica. Então, hoje, a gente já pode ter esses pontos, o estômago 6, o estômago 7. O estômago 6 está bem próximo, na proeminência do masseter, né, no ângulo da mandíbula. O estômago 7, no próximo ao processo zigomático. Né? O fígado 3, que é um ponto à distância, que é muito interessante para o bruxismo, por essa capacidade de estresse. Né? O yang do fígado aumenta muito com essa emoção, né, forte, que vamos ver mais para frente. Então, e o IG4 também, que é um ponto do intestino grosso 4, que é um ponto de analgesia, um ponto bastante interessante para nós trabalharmos. E o ponto esse, eu chamo Redneck 3, ou Itang, né? Tem 3 nomes, mas são pontos maravilhosos que a gente pode estar utilizando na odontologia com bastante sucesso. E, para nossa felicidade, um dos trabalhos, porque eles fizeram uma revisão, né? Esse trabalho é de uma revisão com o PubMed, com o Cochrane, né? Com outros revisores, e o nosso trabalho está também entre esses trabalhos que foram selecionados. Né? Então, aceita no âmbito da medicina convencional, a acupuntura é usada no tratamento de inúmeras enfermidades, atuando diretamente no alívio da dor crônica, com o propósito de melhorar, restabelecer e promover saúde. Né? Os princípios básicos da medicina tradicional chinesa, a medicina chinesa, ela vem sendo transmitido de gerações por gerações, elas têm em torno de 4.000 anos. Né? O chinês, ele observava os fenômenos climáticos, e existe um livro que é a Bíblia do Acupunturista, que tem várias indicações de como tratar, se ficar doente, e como não adoecer. Né? É por isso chamada a Bíblia do Acupunturista. Né? E tudo isso veio a partir do taoísmo, que é um princípio filosófico que estuda a origem das forças que mantêm a vida na natureza e no interior do ser humano. O Shen, o Xing e o Qi são os tesouros da medicina tradicional chinesa. Né? São os tesouros. Os 3 tesouros que estão sempre presentes, que o Shen corresponde ao mais sutil, a energia mais sutil. O Jing representa o corpo físico, e o Qi representa a vitalidade da vida, esse aspecto em que se mantém unido essas duas energias. Ou seja, se nós cuidarmos do nosso Qi, né, com boa alimentação, com bons hábitos, com harmonizações, nós não adoecemos, tá? Isso segundo a medicina tradicional chinesa, né? Esse símbolo vocês já devem ter visto muito por aí, os acupunturistas, nós estamos muito acostumados, né? Mas o Yin e o Yang, né, são energias opostas que existem na natureza, existem nos órgãos, no nosso corpo, né? E são as leis da dualidade interna, né? Eles são energias opostas, mas elas se complementam, né? Vocês podem ver. O Yin aqui é o mais escuro, né? A sombra. O Yang é o mais claro, é o calor, né? E eles se complementam, né? É a aceleração e o recolhimento que são necessários em todos os
os processos do nosso corpo, né? Então, a saúde para o chinês não é só a ausência de doenças, mas sim o equilíbrio harmônico do ser humano como um todo, fortalecendo os mecanismos de defesas naturais. E desde a antiguidade, esses povos orientais, eles já faziam uso de ervas, né, de massagem, de acupuntura com esses fins terapêuticos, né? Esses são os meridianos, que estão em todo o nosso corpo, né, que estão ligados a órgãos e vísceras aqui, órgãos, eles trabalham aos pares, né? Então, cada elemento desse, cada órgão desse é responsável por uma função dentro dessa filosofia, dessa medicina chinesa, né? E são órgãos tesouros porque guardam essa essência, né? A essência da vida. Então, dentro desses fundamentos ainda, os chineses, eles trabalham com os 5 elementos, né? Nós trabalhamos com os 5 elementos, né? Então, os pacientes, a gente consegue colocá-los e vê-los dentro desses 5 elementos, né? Então, esse ciclo, que é um ciclo que a gente chama de geração, nada mais é do que os sistemas se conversando. O sistema respiratório, o sistema digestivo, e só que com uma outra nomenclatura, né? Sistema circulatório, eles precisam se comunicar. Esses sistemas, eles precisam disso, né? Para que a gente tenha saúde. E a dominação, o ciclo da dominação, que o fígado precisa dominar o baço, por sua vez, o rim e o coração. O rim é a água que apaga o fogo quando precisa. Tá? Então, é uma linguagem mais difícil, mais filosófica, mas à medida que você vai aprofundando, você vai percebendo que existe assim faz um sentido muito grande tudo, né? Então, assim, a raiva, que é uma emoção muito forte, a irritação, a rigidez, leva a uma rigidez muscular, e ela está ligada ao elemento do fígado, que está ligado ao bruxismo também, tá? A preocupação, a digestão, a concentração, ligado ao baço pâncreas e ao estômago. A euforia, e aqui não é a alegria, a euforia é como se fosse assim, uma alegria extremamente exacerbada, né? A pessoa fala muito, enfim, é difícil, não é a mesma coisa, tá? A euforia, ela gasta muita energia, ela já está com um yang muito alto, né? E o processo circulatório, o sistema circulatório sente muito com isso. O medo, né, está ligado ao rim e à bexiga, né? Vocês veem, se vocês recordarem, a criança, quando tem muito medo, ele faz xixi na cama. Então, esse medo, ele faz com que nós tenhamos preocupações que lesam o rim. O rim é a raiz da vida, é um dos órgãos mais importantes. Logo em seguida vem o fígado. Hoje a gente vê que todos esses órgãos são importantes de uma forma geral, né? Porque a pele, o pelo, a tristeza, a emoção da tristeza, porque é normal ter emoção? Claro que sim. A gente tem que aprender a lidar com as emoções, né? A raiva, por exemplo, ela tem algo bom. Ela mostra que você precisa sair do lugar. Olha aí você fazendo aquilo de novo. Só que quando começa a pessoa ficar com um perfil raivoso, tudo irrita, tudo. Então, o fígado dela já está com meridianos obstruídos, né? Os meridianos do fígado. Então, é importante essa leitura, é uma leitura profunda, né? E que a gente descobre através de pesquisa, de questionamento, né, com o paciente. Os fatores de adoecimento, eles podem ser internos, externos e mistos. Os fatores internos são os que a gente já vem conversando, né? O medo, né, o peso, olha, quantas pessoas não atendemos que estão se sentindo assim, desculpem, que estão se sentindo assim, né? Olha aqui a euforia, a tristeza, né? Algoz de si mesmo. É difícil, né, uma situação assim. Eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis é a gente ser amigo de nós mesmos, né, de si mesmo, né,
Quando alguém não passa bem, quando você atende, você cuida dessa pessoa, mas cuidar de si mesmo também é muito interessante. Olha aqui a raiva, né? Fundo de vida, a raiva que consome. Eu tive um caso no consultório muito interessante, que a paciente veio com uma caixinha para fazer endodontia e ela não tinha dor de dente, ela tinha dor referida no dente, porque ela era bruxista, ela apertou a noite toda, e por que ela apertou? Porque brigou com o chefe e não conseguiu pôr isso para fora. Tá? Então, as doenças causadas, assim, os fatores internos. Os fatores externos, desculpe. Os fatores externos são o alto verão, né, a temperatura altíssima, a temperatura baixa, o vento, né, a umidade, a secura, que estão ligados, olha lá, de novo, os 5 elementos, né? De novo lá, madeira, fogo, terra, metal, água. Então, ligado ao frio, ao vento, ao calor, à umidade, à secura. Cada elemento desse carrega essa informação. E as doenças causadas pelo vento se manifestam na parte superior do corpo, né? Cabeça, pescoço e face. Tremores e algias faciais, AVC, paralisia de Bell, DTM, bruxismo e por aí vai, né? Então, o fígado não gosta de vento, tá, gente? Então, assim, é interessante, né, ter acesso a essas informações, porque para uma proteção, se você estiver atrás de um ar-condicionado, nunca ficar com o ar-condicionado aqui, é muito sério essas coisas, tá? E os fatores mistos. Os fatores mistos são justamente esses, a vida moderna, olha que legal aqui, está fazendo N coisas, né? Não sei se alguma sai perfeita, mas olha só, é muita coisa, né? Muitas atividades ao mesmo tempo, e vamos assumindo responsabilidades ao mesmo tempo, e não paramos, precisa se recompor, precisa respirar, né? A respiração faz parte do tratamento também, eu ensino a respirar. Aqui, a alimentação, né, ela está decidindo se ela vai comer os doces, as guloseimas, a gordura, ou a comida mais saudável, né? Muitas vezes, por exemplo, quando o meridiano do baço ele está comprometido, ele está bloqueado, a gente sente uma compulsão muito grande para comer doce. Quando acontecer isso, vou dar uma dica para vocês. Peguem uma banana, tá? Peguem a banana, cortem a banana, aqueçam a banana e coloquem canela em cima. Esse é um tipo de doce que o baço gosta e que não vai fazer mal para vocês, tá? Então, os fatores mistos, hereditariedade, estilo de vida, alimentação, ocupação, traumas, excessos de atividades físicas e sexual, excesso de trabalho também, parasitas, epidemias, pandemias, né? Certo. Esses fatores mistos são os fatores que a gente mais pode mexer, né? Fora as emoções que a gente aprendeu a administrar, né? Mas a gente consegue, que é o que entra hoje falando sobre a epigenética, tá? E dentro do protocolo de atendimento, eu trago o que eu faço lá no consultório, né? Primeiro, a gente vai verificar, né? Essas dores orofaciais, se o paciente relatar. Aqui eu coloquei apenas apertamento. Existem apartamentos que são bruxismos cêntricos, que não há desgaste, viu? Há dolorimento, muitas vezes, às vezes não. Então, é muito... Você tem que investigar, porque, como disse a Cris, como sabemos, é multifatorial. Agora, somos dentistas, é importante verificar se não há um contato prematuro, que está debelando aquela dor, que está provocando aquela dor, né? É preciso ver e investigar a origem para chegarmos na causa, para aliviar e resolver o problema. Tá? Então, essa anamnese é feita por um questionário da medicina tradicional chinesa, né? Onde a gente vai conversar com o paciente sobre tudo, sobre urina, sobre o cocô dele, que cor tem, concentração, como que está essa consistência,
como estão as emoções, enfim, são várias perguntas que estão nesse aspecto que eu estou falando para você. A avaliação da língua, aqui temos uma língua normal, linda, tá? Uma saburra finíssima, não tem nada aqui na ponta, geralmente está, quando o meridiano do coração está bloqueado, aqui o fígado, o baço, enfim, essa língua está uma língua normal. Nós vamos avaliar a língua também, o pulso, né? Traumas, fatores climáticos, patogênicos, alimentação irregular, intoxicações. Existem pessoas que tomam muito café durante o dia, né? Então, eles podem estar induzindo também, tá piorando, perpetuando esse bruxismo, porque a cafeína é um estimulante, podem estar usando também drogas, medicações que estão estimulando isso. Então, é preciso conversar e ouvir bastante, tá? O modo paciente, aparência, alterações, discreções, como eu já falei, características das suas dores, qualidade do sono, né? O sono é muito importante. Hoje a gente fala muito da higiene do sono, não levar para o quarto nenhum aparelho eletroeletrônico, né? Tá sem sono, pega algo para ler mais tranquilo, não assista TV no quarto, deixe desligado, nem tenha, que é o ideal, né? Eu administro para os meus pacientes também o escaldapés. Escaldapés que é bem interessante, é algo bom de se fazer com ervas, e ele pode fazer um pouco antes de dormir, né? E traz esse equilíbrio, essa harmonização entre o yin e o yang, né? Tá? Então, essa qualidade, o sono, durante o sono precisa ser reparador, né? E como eu já falei, se no meu questionário, na minha avaliação, eu observar que tem dados clínicos que me levam a crer que esse paciente ele tem um bruxismo do sono, é importante que você verifique se ele ronca, se já fez algum exame, ou pedir uma polissonografia, que ele passe no médico, enfim. Essa qualidade de sono é importante, que ele seja reparador, né? Vários hormônios são secretados durante o sono, a gente emagrece também dormindo, né? O cortisol aumenta muito se a gente tem o sono comprometido, e o bruxismo, como a gente já viu, ele compromete demais os músculos da mastigação quando ocorre isso. Às vezes não ocorre só o movimento mesmo da mandíbula por conta dessa apneia ou dessa alteração do som, tá? E as emoções, que a gente já falou bastante sobre elas, né? Então, é importante, né? Que tipo de emoções eles percebem mais em si, e ter esse canal, né? Esse canal de abertura para que a gente conheça melhor o nosso paciente. Uma inspeção geral de língua, de pulsologia, como eu já falei. Palpação dos músculos envolvidos, né? Aqui nós temos a escala EVA, que é a escala de alterações, onde o 0 ao 10, onde o 0 é a ausência de dor e o 10 é a dor mais profunda, né? Observar os olhos do nosso paciente, né? O fígado, principalmente, que é mais um meridiano que é muito bloqueado se a pessoa sofre dessa parafunção, se ela tem, e muitas vezes se encontra assim, congestionado, né? O fígado abre-se nos olhos, né? O meridiano do fígado, e é importante que a gente observe se há ptose também. Tudo isso faz parte da nossa anamnese, né? E nem sempre é possível ter todos esses dados na primeira consulta. Muitas vezes a gente vai indo, vai perguntando, vai anotando, e conforme as sessões vêm vindo, né? A gente vai ampliando aquilo, vai aprofundando. Eu costumo fazer um mínimo de 5 sessões, mas assim, o ideal são 10 sessões, dependendo do caso, 2 vezes por semana,
né? Casos mais agudos, 2 vezes por semana, e depende mesmo de cada caso. E assim, eu tenho observado muitos resultados. Eu trouxe aqui um relato de caso, né, que eu tratei com acupuntura e com o guaxá, com essas outras ferramentas, né, também com a moxa, e foi um atendimento multidisciplinar, tá? Essa paciente, ela já vinha usando a placa e já tinha também feito tratamento fisioterapêutico, que ajudaram bastante, mas que ela ainda sentia dores, e no caso, a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla é uma doença autoimune, né? Que compromete pessoas entre 20 e 50 anos, quer dizer, na idade mais produtiva, né? Provocando lesões no sistema nervoso central, né? Cérebro, nervos ópticos e medula espinhal, com sintomas que podem ser transitórios ou definitivos. Esses definitivos, eu tenho visto cada vez mais essa mudança, né, do que a gente consegue fazer muitas vezes por nós mesmos e pelos outros. Então, assim, essa condição, ela chegou para mim com muita dor, né, muita dor na face, ela tinha queixa de apertamento de dentes, ela tinha queixa de cervicalgia, muita tristeza, ansiedade, né, dor na face bilateral, um cansaço muscular ao acordar, né, o apertamento, fadiga com sensação de fraqueza, dificuldade para caminhar, formigamento e falta de coordenação. O que acontecia? Ainda tinham alguns familiares que falavam assim, olha, você não pode caminhar, você não pode... E eu comecei a estimulá-la, dentro do possível, a caminhar com cuidado, olhando. E ela foi percebendo essa mudança, né? Então, eu fiz com ela todos esses protocolos que eu passei para vocês, da anamnese, né, do guaxá, enfim, de todos esses procedimentos, né? O agulhamento eu fiz 1 vez por semana, tá? Porque ela só morava em outra cidade, ela só podia vir 1 vez por semana, né? E prescrevi para ela fazer em casa a respiração, que é uma respiração que eu chamo de tridimensional, que ela é feita com uma expansão do abdômen, o abdômen expande e o abdômen volta, né? Você pega o ar, expande o abdômen e joga o ar para fora. Então, vai fazendo, vai aprendendo a respirar, fazendo o escaldapé também, para ajudar nessa harmonização, e algumas outras coisas que ao longo do tempo a gente vai usando. Os pontos locais, usei alguns pontos, porque ela tinha vários tipos de problema, então a gente... Aí eu perguntar, você usa tudo isso no mesmo dia? Não, é lógico que não. A gente vai observando e vai mudando os pontos. Eu coloquei aqui os pontos que eu usei nesse caso, né? O ID 18, 19, que é aquele da face, o estômago 6, o estômago 7, o VB 14, né, porque ela tinha muita dor de cabeça também, a cefaleia constante, né? Aqui para ansiedade, né, o bexiga 60, que eu já uso para inscrição, que também é um ponto extremamente interessante para tratarmos a cervicalgia, né? O estômago 36 vai ajudar a imunidade, né? Aqui, desculpem, tá duplicado, o IG15, né, o IG11, que são pontos também do intestino grosso, tá? O rim, o TA5, o VB34, também pelo mesmo motivo, né? E também a vesícula biliar, ela tem uma característica interessante, que ela não a vesícula biliar, ela não é um órgão, né, uma víscera, mas ela tem uma matriz emocional, né, que é a matriz da coragem. Então, muitas vezes, esse ponto eu fiz por conta disso mesmo e vi resultados interessantes, né? O baço pâncreas, o fígado, né, o pulmão, coração e o IG4.
Então, aqui eu coloquei umas nossas fotinhas do nosso último encontro, né? Saudade já dos encontros presenciais, para fazer uma homenagem à SOBA, essa Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura, é um órgão muito, muito querido por todos nós, né? É uma luta, foi uma luta do professor Hélio e do nosso presidente para conseguir, então estamos aí na batalha. Aqui todos nós, um encontro com vários trabalhos, todos estão, os alunos que estão aqui, os que eu convidei, conseguiram vir. Então, é importante, os dentistas, já tem dentistas formados, procurar saber para se associar, que é muito bom. Se tem essa afinidade pela acupuntura, gosta, né? É muito bom participar. Tá? Eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Para nós. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Quero agradecer, muito obrigada, eu xie xie em mandarim. Ok, queridos? E aqui está a referência bibliográfica, depois que eu vou mandar para... Ótimo, sua palestra foi excelente. A Vânia está fazendo assim. Obrigada. Assim, infelizmente, é notório esse aumento dos casos de bruxismo, sim, agora durante a pandemia, atribuído ao estresse mesmo, né? Sim, sim. E há uma grande dificuldade de precisar o número exato das suas notificações, até porque os indivíduos, muitas vezes, que são cometidos pelo bruxismo, eles nem sabem. Exatamente. Então, daí a importância desse tipo de palestra tão esclarecedora. Como a gente já havia conversado, né, Odinê, no mês passado, quando a gente aborda um tema que a gente atua no dia a dia, fica bem mais fácil transmitir os conhecimentos, assim como dicas práticas que você passou aí, pela experiência clínica mesmo. Então, sim, parabéns, Odinê, pela sua colaboração, pela palestra tão esclarecedora, porque para nós, acupunturistas e dentistas, a gente sabe quando que as pessoas são acometidas, identificar quando elas realmente têm o bruxismo, seja pelo apertamento, pelo rangimento, mas tem pacientes que nem têm essa noção. Não tem. Então, como essa palestra vai ficar aberta para o YouTube, é importante para que as pessoas possam, eu vou procurar um dentista, existe também a medicina chinesa que pode me auxiliar, tem os fisioterapeutas, os psicólogos, é um acolhimento multidisciplinar. Exatamente. E eu esqueci de falar uma coisa, Cris, que é bem legal, que hoje a gente tem aplicativos, inclusive, né? Que ajuda, o paciente pode estar usando durante o dia para desencostar os dentes. Então, desencoste os dentes, né? Os dentes. É exatamente isso. E aí aumenta a consciência do paciente, sim, em relação ao que está sendo feito, porque tem realmente o bruxismo em vigília, e as pessoas estão fazendo algumas atividades repetitivas, ou no computador, ou dirigindo, trabalhando, um ponto cruz que seja, quando vê está apertando o dentro, exatamente. Então, essa consciência é muito interessante nesse momento, e a gente ficar esperto em relação a isso. Os trabalhos estão mostrando que a vigília, que o bruxismo do sono, ele está muito envolvido com a apneia, com esses microdespertares, né? Então, assim, já é uma outra coisa que a gente está avançando, né? Então, já é alguma outra... Tem a polissonografia, que a gente pode estar lançando mão. Então, assim, todas essas informações, na verdade, elas são muito importantes. E sem conversar, sem interagir com o paciente dessa forma, né, tranquila, que a gente precisa dar esse aparato para ela, porque não é fácil. Nós somos profissionais... Aqui tem alunos, tem outras pessoas, mas é verdade, a gente, é muito difícil muitas vezes falar, né, de nós,
né, para uma pessoa estranha. Então, essa conexão, digamos assim, ela precisa esperar confiança. E isso não é uma coisa que é construída, né? É construída. Então, eu acho muito interessante, eu gostei muito do tema, falei para a Cris, eu digo, agora eu estou contente com o tema. E é isso aí. Eu acho que alguém levantou a mão. Isso, tem vários elogios aqui no chat. Eu não vejo nada. Marcelo, vários. E o Marcelo e o Hélio levantaram a mão. Marcelo, pode, por gentileza, fazer a pergunta? Bom, boa noite a todos. Odinê, parabéns aí pela aula, foi excelente, viu? Obrigada. Está ouvindo, então, né? Estou. Tá, perfeito. Eu tenho duas perguntas, Odinê. Pois não. Você considera, do ponto de vista da medicina, até fiz uma anotação aqui, da medicina chinesa, bruxismo como vento interno? Como vento. Invasão de vento. Invasão de vento porque ele está nessa área superior, nessa área de ascensão. Então, Yang, né? A área Yang. Então, tem essa tendência mesmo a aumentar isso daí. E a gente tem que trabalhar com pontos para vento, né? Isso. TB20, TA5. Sim. Tá. Uma segunda pergunta, é assim, o paciente chegou uma primeira vez, assim, você não tem tempo de fazer uma anamnese, nem odontológica e nem energética chinesa. O que você sugeriria? Então, eu gosto muito, primeiro, faria o estômago 6, o ID18, né? O Itang, o fígado, né? Ele não tá. Primeira coisa, o bloqueio deve estar tremendo, né? O baço pâncreas, porque se o fígado está bloqueado, como que ele vai controlar o baço? Então, o baço já deve estar com problema também, né? Então, e fazer essas medidas, bom, se ela não, e marcar o quanto antes, mais próximo, e ensinar o paciente a respirar, eu acho isso fantástico, sabe? Ensinar ele a desacelerar. Porque a gente atende pessoas, muitas vezes, que chegam no limite. E chegam, já tentaram isso, tentaram aquilo, ainda chega com aquele ar aí, será aqui? Né? Então, a tua postura, a nossa postura precisa ser de muita segurança e autoridade naquilo que está fazendo. E eu falo assim, eu sou chata, porque assim, eu cobro o dever de casa. Está fazendo, por que não deu? Vamos achar um período que você possa, porque depois que começa a fazer, hoje a gente sabe que o nosso cérebro demora 21 dias para ver uma mudança de hábito, né? Então, assim, é muito importante que ele entre aqueles fatores mistos lá que a gente pode estar mudando. Alimentação, horário para dormir, sabe? O horário do fígado, o horário de energia maior entre 1 e 3 horas, se não me engano, entre 1 e 3 horas, tem gente que vai dormir. E como é que produz melatonina? Né? Então, assim, mudança de hábito. Por quê? Quer longevidade, quer ficar bom. E o ser humano tem uma coisa que a gente é assim, né? Carrega muitas vezes coisas a vida inteira e é imediatista. Ele quer se livrar daquilo. Então, calma, paciência, tudo bem. Sabe? Eu acho que é bem por aí. Porque não adianta querer, não vai conseguir. Isso não é uma varinha de condão, não é mágica. É um processo construído. E isso, ele tem que ter ciência, ele tem que trabalhar também, né? Então, a mudança dá trabalho, né? Então, não sei se eu te respondi. Não, perfeito, tá ótimo. Tá, obrigada. Obrigado a você. Hélio, querido. Bom, primeiro, parabéns, né, Odinê? Eu acho que você fez uma abordagem muito legal, passou toda a tua experiência e eu acho que sempre enriquece muito, né? Mesmo quem esteja acostumado aí,
é uma abordagem que só soma realmente conhecimento para todos nós. Obrigado de verdade. Eu tenho uma curiosidade, se você tem algum tipo de experiência em manipulação da musculatura da face, como se fosse uma massoterapia específica para a musculatura da face, ou orientar o paciente para que ele mesmo faça? Eu uso algumas nesse sentido, como vai soltando, solta um pouco o pescoço, né? Mas, assim, é coisa que eu aprendi num curso de fisioterapia, não é assim, eu não uso comumente, tá? Não é um protocolo que eu uso sempre, como eu citei, o gua sha. Eu acho interessante, olha, tudo que você puder soltar a musculatura, eu não sei se algum de vocês já utilizou o gua sha. Não. Você já utilizou, André? Eu uso. Não é fantástico? Maravilhoso. É maravilhoso. Tá? Uso muito o Haihuá também. O Haihuá também é bom para usar essas regiões, né? Então, assim, esses procedimentos fisioterapêuticos, eu não tenho muita intimidade com eles. Alguns eu conheço um pouco e eu, às vezes, quando eu estou naquele momento, eu faço. Mas não é um corriqueiro. Legal. A Costa também levantou a mãozinha. Vamos lá, André. Parabéns, Odinê. Um assunto assim, que no consultório é toda hora, principalmente aqui para mim, porque depois que, né, em Brumadinho, depois que aconteceu aquela tragédia, depois veio Covid, agora nós estamos aqui ilhados, e assim, o telefone não para aqui, tá doendo, meu dente está doendo, está apertando, e eu estou dando as orientações aqui pelo celular. Eu só queria acrescentar, com relação ao Haihuá, se o paciente tiver peças metálicas na boca, pode dar um choquinho. Então, o que eu fiz? Quando eu uso o Haihuá no paciente que tem alguma peça metálica, eu coloco uma borrachinha para ele morder na hora de passar o Haihuá, porque parece que diminui isso, sabe? Porque ele falava, nossa, mas está demais, ai. Aí eu percebi que era, né, por causa das restaurações de amálgama, né? Amálgama, ou mesmo RMF, né, coroa total, que tem pacientes mais velhos que têm, mais idosos, com tempo maior daquela odontologia, né, metálica, que usavam muito esse tipo de material. Então, agora eu me lembrei de um caso de um paciente que teve isso e só queria acrescentar aí isso. Mas parabéns, viu, Odinê? Nossa, muito obrigada você ter lembrado isso, que eu esqueci. E para complementar o que você falou, existe uma contraindicação para o Haihuá, que é o paciente com marca-passo. O paciente com marca-passo não pode usar Haihuá, né? Eu, sinceramente, quando eu comecei em março do ano passado, com a segunda da Soba, eu não esperava, assim, pela necessidade do distanciamento social, que também fosse se estender, infelizmente, para o ano de 2022, também nesse formato online. Eu gostaria muito que a gente pudesse se reunir olho no olho, mas não deixa aí de ter o seu grande valor, essas reuniões mensais, reunindo tantos palestrantes, estudantes, colegas, pacientes, amigos, é um privilégio. Mas que a gente possa, tão logo que possível, se reunir realmente à moda antiga, em eventos presenciais, realizar o nosso tão esperado 4º encontro da Soba, que seja possível nesse ano de 2022, e até lá a gente segue aí nesse propósito de divulgar a medicina chinesa através da segunda da Soba, e é um privilégio a gente poder realmente se reunir todo mês, seguindo aí com palestrantes tão queridos. Então, muito obrigada, Odinê, você realmente passou aí muita informação esclarecedora, muito importante para muitos que têm o bruxismo e, infelizmente, nem têm essa noção. Então, é muito importante passar esse tipo de informação. E tanta coisa que a gente pode fazer, né? Com certeza. São muitas áreas de atuação, então é muito importante, sim.
Eu agora vou sortear o nosso cartão virtual, que será confeccionado pelo Estudos DC36, que é responsável pela nossa produção. E lembrando que a Segundas da Soba é patrocinada pela Casa do Médico, aqui de Ribeirão Preto. Filomena Fernandes. Olha lá, abriu o sorrisão. Tá vendo? Filomena, já abriu o sorrisão. Filomena Fernandes. Parabéns, querida. Eu convido que todos possam abrir as câmeras para a nossa tradicional foto de encerramento com os participantes desse nosso primeiro encontro das Segundas da Soba de 2022. Eu desejo uma ótima noite e até a nossa próxima Segundas da Soba no dia 14 de fevereiro.